Olá, eu sou Ellen Lage, assistente social. Vou trazer aqui agora para vocês uma contribuição a respeito da política de saúde na década de 80. É o período da construção do projeto de reforma sanitária. É importante nós resgatarmos um pouco da história da política de saúde no Brasil para a gente entender o contexto atual, que estamos vivenciando, e também para a gente entender como foi todo esse percurso na luta e na garantia do direito à saúde como um direito do cidadão e dever do Estado. Então vamos lembrar aqui. Na década de 80, a sociedade brasileira está passando por um profundo processo de democratização política, porque a gente estava superando aquele regime ditatorial que foi instaurado em 64. Só que, ao mesmo tempo que estava vivendo esse processo de democratização política, o país também estava numa profunda e prolongada crise econômica. Essa crise, inclusive, que persiste até os dias atuais. Apesar dessa transição que foi democrática, de um governo ditatorial para a questão da democracia, não houve naquele período da década de 80 ganhos materiais para a população, para a maior parte da população. A saúde, no contexto da saúde, a saúde ela contou com novos atores sociais nessa discussão, dessa questão da condição de vida da população brasileira, das propostas governamentais que eram apresentadas para o setor. Então, realmente a saúde ela ganhou novos atores sociais na busca pela consolidação desse direito. Então, esses novos atores sociais que se constituíram aí na década de 80, final da década de 70 e início da década de 80, contribuiu muito no debate da sociedade civil na garantia desse direito à saúde. A saúde, então, naquela época, ela deixou de ser interesse apenas dos técnicos da saúde, para também assumir uma dimensão política. E aí estava diretamente vinculado à questão da democracia. Então, a gente tem que destacar alguns aspectos. Primeiro, os profissionais da saúde, então, eles foram atores sociais importantíssimos, fundamentais nesse processo. Também, representados por suas entidades, eles conseguiram ultrapassar um pouco esse corporativismo, característico das profissões, e defenderam questões mais gerais, então, com relação à melhoria da situação de saúde. E, principalmente, objetivando o fortalecimento do setor público. O outro aspecto que é importante a gente destacar é que o movimento sanitário, para o movimento sanitário, teve uma participação importante do CEBS, do Centro Brasileiro de Educação de Estudos em Saúde. Ele foi um instrumento importantíssimo que difundiu um pouco o debate em torno da saúde e da democracia. Ele, inclusive, o CEBS, inclusive, foi responsável também pela elaboração de contrapropostas ao setor da saúde. Então, teve um papel muito importante o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Tá? O terceiro aspecto que é importante a gente destacar foi com relação aos partidos políticos de oposição. Eles começaram a colocar nos seus programas de governo a temática da saúde e começaram a viabilizar debates no Congresso para discussão política do setor. Então, na verdade, foi um movimento bem geral, Então, não foi só, e agora eu vou falar dos movimentos sociais, então foi comunidade, foi profissionais da saúde, foi o setor político, então foi um grande movimento em defesa desse direito à saúde. E enfim, os movimentos sociais urbanos também, Eles realizaram grandes articulações com outras entidades da sociedade civil, se mobilizando em função do direito à saúde. E aí, nesse período, então, nós tivemos algumas principais propostas que foram debatidas. Primeiro, a universalização do acesso à saúde. Então, a saúde é universal, é para todos. O segundo aspecto que era muito discutido é a concepção de saúde como um direito e dever do Estado, Direito social e dever do Estado.
O terceiro aspecto que foi muito discutido, né, debatido nesses espaços públicos e dos movimentos sociais, foi a reestruturação do setor saúde, né, através do Sistema Unificado de Saúde, né, do Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, ele está propondo, na época, né, ele propôs um reordenamento desse setor da saúde com um novo olhar para o setor da saúde. Então, a saúde ela deixa de ser individual, o olhar individual, e passa a ser com um olhar mais coletivo, né? E a outra questão que foi levantado muito na década de 80, através dos movimentos sociais, partidos políticos, dos profissionais da saúde, foi também a descentralização do processo decisório. Então, dentro da Constituição de 88 e dentro da Lei 8.080, que é a Lei da Saúde, uma das diretrizes também é a descentralização dos serviços. Então, os serviços, eles são o poder, né? O processo decisório é descentralizado da federal para o estadual para o municipal. Então, é o foco também no poder local, né? No poder dali dos territórios onde nós estamos vinculados. E uma das discussões muito debatidas foi a questão do financiamento, né, efetivo para o setor saúde, e hoje nós sabemos que essa discussão é ímpar, porque inclusive nós tivemos uma grande alteração aqui nessa questão dos recursos futuros para a saúde, né, que nos impede aí de avançar nessa política pública. Então a gente sabe que tem um nó aí, que é a questão do financiamento da saúde, que a gente vai estar falando mais para frente. Mas o financiamento foi algo também muito discutido no final da década de 70, começo da década de 80, principalmente pelo movimento de reforma sanitária. E outro tópico muito discutido, né, uma das pautas lá das discussões desse movimento, foi também a questão da democratização do poder. A democratização do poder local através dos conselhos de saúde, né, que teve um boom aí dos conselhos de saúde, e realmente contribuindo para a participação popular e o controle social. Então, esses aspectos todos, né, a universalização do acesso, a concepção de saúde de uma forma mais ampliada, a reestruturação dos serviços de saúde através do SUS, a descentralização do processo decisório, o financiamento da saúde e a democratização do poder, né, enfatizando o poder local, isso tudo foram questões extremamente ricas e discutidas no movimento de reforma sanitária, e que a partir daí, então, o SUS avançou, né? Então, depois, a partir dessa lei da Lei 8.080, o SUS avançou, teve uma sistematização mesmo legal, e a partir daí a gente viu realmente os ganhos nas práticas e na política de saúde, tá? Um marco também importante que foi na questão de saúde aqui no Brasil foi a realização da 8ª Conferência de Saúde. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi realizada em março de 86, em Brasília. E, assim, realmente foi um evento importante, né? Foi um acontecimento na saúde. E na conferência foram 3 questões fundamentais que foram debatidas, discutidas profundamente, e a partir daí foram trazidas propostas, né, para a política de saúde. A primeira foi realmente a saúde como um direito inerente à pessoa é um direito de cidadania. Então, assim, antes, como a gente tinha a saúde, né, a saúde antes ela era regulada pela carteira de trabalho. Então, só tinha direito a utilizar a saúde era cidadania regulada, né? Quem tinha carteira de trabalho tinha direitos, quem não tinha carteira de trabalho não tinha direitos. Mas aí, com a partir da Conferência, né, Nacional de Saúde, essa discussão foi ampliada sobre a saúde, então, como um direito. O outro tópico que foi base, né, de discussão na Conferência Nacional de Saúde foi a reformulação do sistema mesmo, né, com a criação do Sistema Único de Saúde e o financiamento do setor. Então, foram 3
propostas muito discutidas, foram 3 temáticas muito discutidas na Conferência Nacional de Saúde, tá? E a Conferência Nacional de Saúde, ela contou com a participação de mais ou menos 4.500 pessoas. Então eram muitas pessoas envolvidas. Dentre essas pessoas, né, diversas pessoas eram delegados, né, representando então os setores, a gestão, os trabalhadores, a sociedade civil. Então, assim, para você ver que a representatividade realmente foi muito grande. E a importância, o peso político dessa conferência foi muito grande. Então, a questão da saúde, então, ela ultrapassou essa análise assim, de setor, né, e começou a se referir então à sociedade como um todo. Esse foi um dos ganhos, inclusive, a partir da conferência, né? Então, na verdade, a gente estava só propondo uma reforma do sistema, né? Estava propondo então uma reforma sanitária mesmo, pela necessidade da população naquele contexto social e político da época. Eu vou encerrar esse vídeo. E no próximo vídeo eu ainda continuo falando um pouquinho desse período importante da política de saúde no Brasil.